As ondas de pensamento e seu processo de reprodução. Capítulo 2. Continuação. A mesma lei se aplica às operações do pensamento. Nós recebemos apenas aquilo que corresponde à nossa afinação mental. Se estamos desanimados, com certeza caímos para um tom mais baixo. E somos afetados não apenas por os nossos próprios pensamentos, mas também pelos pensamentos depressivos adicionais de caráter similar que estão sendo emitidos constantemente pelas mentes de outros infelizes, que ainda não aprenderam a lei da atração no mundo do pensamento. E se às vezes atingimos as alturas do entusiasmo e da energia, sentimos rapidamente o influxo de pensamentos corajosos, ousados, energéticos e positivos, sendo emitidos por homens e mulheres no mundo. Reconhecemos esse fato sem problemas, ao entrarmos em contato pessoal com as pessoas e sentirmos suas vibrações, sejam elas depressivas ou revigorantes, dependendo do caso. Mas a mesma lei funciona quando nós estamos em sua presença, apesar de uma maneira mais fraca. A mente possui muitos graus de tons, indo do mais alto e positivo ao mais baixo e negativo, com muitas notas entre eles, variando de acordo com sua respectiva distância no extremo positivo ao extremo negativo. Quando sua mente opera de uma maneira positiva, você se sente forte, esperançoso, brilhante, animado, feliz, confiante e corajoso, e se permite trabalhar bem, cumprir seus objetivos e progredir em sua estrada para o sucesso. Você emana pensamentos positivos que afetam outras pessoas, fazendo com que elas cooperem com você ou siga sua liderança de acordo com seus próprios tons mentais. Ao tocar no extremo negativo de seu teclado mental, você se sente deprimido, fraco, passivo, inerte, medroso e se faz incapaz de fazer algum progresso ou obter sucesso. Seu efeito sobre os outros é praticamente zero. Você é liderado em vez de liderar, e usado como um capacho humano ou uma bola de futebol por pessoas mais positivas. Em algumas pessoas, o elemento positivo parece predominar. Em outras, a qualidade negativa parece estar em maior evidência. É claro que existem vários degraus de positividade e negatividade. E B pode ser negativo para A, ao mesmo tempo positivo para C. Quando duas pessoas se encontram pela primeira vez, geralmente há um conflito mental silencioso, no qual suas respectivas mentes testam a qualidade de sua positividade e estabelecem sua posição em relação ao outro. Esse processo pode ser inconsciente em muitos casos, mas ocorre mesmo assim. O ajuste muitas vezes é automático, mas ocasionalmente o esforço é tão grande e os oponentes são tão bem combinados que a questão de se força na consciência de duas pessoas. Às vezes, ambas as partes são tão parecidas em seus graus de positividade que falham a entrar em um acordo mentalmente. Nunca são realmente capazes de se dar bem ou são mutuamente repelidos e se separam ou ainda ficam juntos entre brigas e disputas constantes. Somos positivos ou negativos, com todas as pessoas com que temos algum tipo de relação. Podemos ser positivos com nossos filhos, empregados e dependentes, mas ao mesmo tempo negativo com aqueles para os quais ocupamos posições inferiores, ou com quem permitimos que imponha sobre nós. É claro que algo pode acontecer e de repente nos tornamos mais positivos que o homem ou mulher com quem éramos negativos até então. Casos como esses são frequentes,
E à medida que o conhecimento dessas leis mentais se torna mais geral, vemos mais exemplos de pessoas que se impõem e utilizam esse poder recém-descoberto. Mas lembre-se que você possui o poder de aumentar o tom de sua mente para uma nota mais positiva com a força de vontade. E é claro, é verdade também que você pode permitir ir para um tom mais baixo e negativo por negligência ou falta de força de vontade. Há mais pessoas no plano negativo do pensamento que no positivo, e, consequentemente, há mais vibrações negativas de pensamento em operação em nossa atmosfera mental. Mas, felizmente, isso é contrabalanceado pelo fato de um pensamento positivo ser infinitamente mais poderoso que um negativo. E pela força ou pela vontade, alcançamos um tom mental mais alto. Podemos excluir os pensamentos depressivos e receber as vibrações correspondentes à nossa atitude mental já modificada. Esse é um dos segredos das afirmações e autossugestões utilizada por várias escolas de ciência mental e outros rituais do novo pensamento. Não há um mérito em particular nas próprias afirmações, mas elas servem a uma proposta dupla. Elas tendem a estabelecer novas atitudes mentais em nós e agem maravilhosamente no sentido da construção do caráter, a ciência de nos transformar. Elas tendem a aumentar o tom mental para obter o benefício de ondas de pensamento positivo no mesmo plano de pensamento. Acreditando nelas ou não, estamos constantemente fazendo afirmações. Um homem que declara que pode e vai fazer algo e o afirma sinceramente, desenvolve em si as qualidades que os levam a fazer o que deseja, e ao mesmo tempo os locais em sua mente que estão o tom correto recebem ondas de pensamento que pode ajudá-lo a cumprir o seu objetivo. Se por outro lado, alguém diz e sente que vai fracassar, sufocar e apagar os pensamentos vindos da sua própria mentalidade subconsciente, que deveriam ajudá-lo, ao mesmo tempo vai sintonizar com o pensamento do fracasso do mundo. E há bastante desse tipo de pensamento por aí, isso eu posso afirmar. Não se permita ser afetado pelos pensamentos adversos e negativos daqueles que o cercam. Alcance os andares superiores da sua morada mental e se afine com um tom mais alto, muito além das vibrações dos planos mais baixos do pensamento. Então você não estará apenas imune às vibrações negativas, mas em contato com uma grande quantidade de pensamentos positivos e fortes, vindos das pessoas com seu próprio plano de desenvolvimento. Meu objetivo será dirigi-lo e treiná-lo para usar corretamente o pensamento e a vontade, para que você os tenha nas mãos e seja capaz de atingir o tom mais alto a qualquer momento que achar necessário. Não é preciso atingir o tom mais extremo em todas as ocasiões. O melhor plano é se manter em um tom confortável, sem muito esforço, e ter os meios sob controle para alcançar o tom de uma vez só quando a situação pedir. Com esse conhecimento, você não estará à mercê da velha ação automática da mente, mas poderá mantê-la sob controle. O desenvolvimento da vontade é muito parecido com o do músculo, uma questão de prática e melhoria gradual. No começo pode ser cansativo, mas cada tentativa ficamos mais fortes até a nova força se tornar real e permanente. Muito de nós nos tornamos positivos sob situações de emergência. Temos o hábito de fazer das tripas coração quando a situação pede, mas com a prática inteligente, você ficará tão fortalecido em seu estado habitual, será igual a um estágio atual, e de fazer as tripas coração quando se tornar necessário colocar essa força em prática. Você será capaz de atingir um estágio com o qual nunca sequer sonhou. Não pense que estou defendendo uma alta tensão contínua. Isso não é desejável de maneira alguma.
Não apenas porque pode exigir esforço demais, mas também porque você vai descobrir que é melhor aliviar a tensão às vezes e se tornar receptivo para absorver outras impressões. É bom ser capaz de relaxar e assumir certo grau de receptividade, sabendo que você pode sempre voltar a um estado mais positivo quando quiser. Geralmente, um homem fortemente positivo perde muito do divertimento e da recreação. Quando for positivo, distribua suas expressões quando for receptivo. Absorva impressões. Positivo, você é um professor. Receptivo, um aluno. É ótimo ser um bom professor, mas às vezes também é muito importante saber ouvir.